Eu vou ensinar uma parada para vocês. Vou ensinar uma parada nova para vocês. Acho que normalmente eu ensino aí, quando a turma não causa problema, eu consigo ensinar aí na quarta e quinta semana. Quando a turma é um pouco mais problemática, um pouco mais complicada de lidar, que nem a T14 aí, às vezes eu não consigo nem ensinar isso aqui. Às vezes eu consigo repassar isso aqui nos últimos dias da mentoria. Então, eu vou conseguir encaixar isso aqui agora, hoje, e amanhã, sábado, dia 6, tem aula comigo das 9 da manhã até as 10h20 da manhã. São 80 minutos consecutivos de aula, são 2 aulas aí. A mentoria em si acaba hoje. Então, hoje é o último dia oficial da T14. Amanhã tem a reposição de 2 aulas restantes minhas que ficaram para trás. Se eu não me engano, são dessa semana mesmo a reposição delas. Então, oficialmente a T14 acaba hoje. Amanhã é só a reposição de 2 aulas passadas minhas para não ficar nada para trás. E nessas 2 aulas em questão eu vou apresentar 2 pontos aí, beleza? O primeiro é a questão de busca de alvo, projeção de alvo, e a segunda é uma ordem contrária ao padrão, né? Vocês podem ter visto eu fazer isso no YouTube algumas vezes. Em aula, essa turma não teve tanta regalia quanto a anterior, por exemplo. Houveram algumas reclamações, por exemplo, quanto à não operação em aula. Uma reclamação, uma afirmação totalmente equivocada e sem nexo algum. Quanto foi o placar da aula do Patrick ontem e a do Francis? Quem esteve na aula pode responder, fazendo um favor. Em média, quantas ordens o Francis e o Patrick executaram juntos na tarde, no dia de ontem? E vocês, alunos, quantos sinais vocês conseguiram pegar na aula do Francis e do Patrick? Isso eu estou pontuando apenas o dia de ontem. Quem estava na aula? Libera o chat da galera, fazendo um favor, suporte. Liberado, pai. Quantas ordens em média foram executadas ontem nas 2 aulas? Alguém estava presente na aula ontem? Bom dia. Alô? Não quero depender do aluno, quero saber você, por exemplo, Wanderson. Quantas ordens você executou? Alexandre, quantas ordens você executou? Petros, até perdi as contas. Alexandre 7, Wanderson 3-1, Diego 3-0, Hernandes 4, só 4, não falou qual foi o placar. Ontem eu acho que foi 7-3 na aula do França, o Peterson teve dia de 8-1. Então já começou o equívoco aí em falar que não teve sinal e não teve entregue aquilo que foi contratado. Primeiro, vocês contrataram uma mentoria, equivalente a uma faculdade de ensino. Vocês não contrataram uma sala de sinais. Acho que vocês se equivocaram na hora da compra do produto de vocês. Então, baseado em algumas... Nesse nível de dificuldade que a gente enfrentou nessa turma, por exemplo, eu não apresentei conteúdo extra e não dá nenhum pingo de prazer de querer apresentar mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Vou entregar para vocês algo que faz parte da metodologia, mas não foi vendido. Mas é uma parada que eu acho legal entregar para vocês, acho viável. E faz parte também, é um complemento a tudo que a gente ensinou. Quinta semana é um resumo, né? Quinta semana é uma síntese. Como claramente vocês não têm pergunta, é porque foi muito bem executado ou os fracos o suficiente já desistiram aí pelo meio do caminho. Então, dá para usar essas 2 últimas aulas, por assim dizer, para entregar um conteúdo um pouco diferenciado. É um extra em cima do que vocês já sabem, beleza? É tudo complementar e tudo utilizando a base daquilo que vocês já aprenderam até aqui. Não é nada novo, não é nada que tem que aprender novo, não. É só uma maneira de enxergar e uma maneira de utilizar aquilo que vocês já aprenderam até aqui, beleza? Então vamos lá. O que é uma zona de alvo? Zona de alvo são topos e fundos referenciais. Então, isso aqui mais ou menos seria um alvo. Por exemplo, eu estou aqui, primeiro alvo que eu tenho de busca do preço
são esses fundos. Pode ser, aqui no caso, zonas de alvo, eles são uma das linhas de uma zona dinâmica. Você não precisa fazer a zona como um todo. Claro que aqui você pode observar a zona, né? Vamos por lá. A gente tem mais ou menos a zona aqui, ó. Então, porque a nossa zona marcada, ela seria aqui. As três marcações são como alvo, a hora que ela acabou de bater ali. As marcações, todas as três partes da marcação, elas são alvos a serem buscados. Então, você pode fazer, você tem duas maneiras. Você tem a maneira qual você pode fazer as marcações e deixá-las no gráfico, ou você apenas pode observar os pontos aqui, ó. Então, eu sei que aqui é uma simetria, aqui é uma simetria. Então, só é um conjunto de três simetrias. Se o preço pular aqui, eu não preciso nem ter visualmente marcado no gráfico. Posso estar só observando ali mentalmente. Então, as três marcações, essas três linhas, como elas são conexões de simetrias, elas são pips importantes. São pips de segurança de preço. Então, o que acontece? O preço tende a buscar isso aqui. Só que tem um roteirinho, ele não busca de maneira aleatória. Então, por exemplo, outra zona-alvo que eu tenho seria aqui embaixo, agora já rompeu. Seria aqui, ó, devido a esse topo, esse fundo. Né? Então, como que eu utilizo isso aqui? As marcações dinâmicas, não muda nada. Então, é só uma maneira de utilizar as marcações dinâmicas sem ter que o preço estar nela. Você empurra, você auxilia o preço para chegar em determinada zona. Então, esse tipo de operação, esse tipo de identificação, serve para que você utilize a zona como um imã e não fique esperando o preço chegar nela. Você vai aprender, você vai começar a utilizar uma técnica para você empurrar o preço até aquela zona. Claro, você tendo uma ciência de uma projeção de qual zona ela tende a buscar. Então, como que funciona? Como que o preço se comporta na grande maioria do tempo? Toda vez que o preço, vamos pegar aqui, o preço veio daqui. Então, o preço está descendo, está descendo, está descendo, ele bate e aceita. O que é bater e aceitar? Ele bateu, tenta romper e retorna. Bateu, tenta romper e retorna. Quando isso acontece, quando o preço bate numa zona, se aproxima de uma zona, invade uma zona e tem aceitação da zona no sentido de a zona segurou o preço, ele tende a buscar uma zona oposta, ele tende a voltar de ré. Então, se ele está caindo aqui, ó, caindo, opa, bateu aqui, opa, peraí, deu medo, vamos voltar. E ele volta o caminho, beleza? Então, ele tende a buscar, toda vez que uma zona é bem aceita, toda vez que o preço bate, tem aquela dificuldade, não há o rompimento, ele busca uma zona oposta. Então, se ele está indo para baixo, o oposto seria uma zona lá para cima. Então, como alvo, a próxima zona que ele teria como alvo é uma zona oposta, é uma zona acima, porque ele está vindo para uma agressão numa zona embaixo. Então, quando há uma aceitação da zona, aí você pode fazer a interpretação de aceitação através somente das retrações, através dos padrões de candle, através, enfim, de vários cenários. Aí entra uma parada bem complicada, porque aí vai tiltar um pouco a mente de vocês. Por exemplo, vamos pôr lá o estrela cadente, né? O estrela cadente, qual que é o outro nome que dá para esses candles que parece o descanso final de movimento? A interpretação é que toda vez que o candle daquele aparece, ele é reversão. Porque parte da análise daquele candle é exatamente essa. É uma análise utilizada em topos e fundos. Só que tem todo um conjunto por trás. Por isso as regrinhas devem ser continuadas. Por isso que as perguntas, as regras daqueles padrões devem sempre permanecer. Beleza? Então, nunca vá contra um padrão a qual você aprendeu assim de maneira seca. Daqui a pouco vocês vão ter acesso à questão dos movimentos, vocês vão ver que a gente, em alguns momentos, entra contra. Mas se for para operar coisas fixas, uma zona é algo fixo, um padrão de candle finalizado é algo fixo. E se você tiver uma zona de busca, uma zona de alvo, que ela te indica um call, mas você tem um padrão de candlestick que ele te indica um put, o ideal é que você fique de fora.
Às vezes você vai ter uma zona alvo que você não tem um padrão, nem que te favoreça, nem que te impeça. Então, você pode executar uma ordem a favor disso aqui. Então, se ele rompe essa zona aqui, ele tende a buscar a zona de baixo. Se ele aceita essa zona aqui, ele tende a buscar a zona de cima. Porque, assim, só rompeu. A galera meio que não sabe quando entrar, como entrar. Normalmente a galera espera o pullback, que é o retorno ao rompimento. Que daí, como vocês bem viram, tem o pullback de primeira vela, que muitas vezes você pode se lascar. Se o preço bate e respeita, a galera acha que perdeu o sinal, porque o sinal que a galera sabia é somente no bateu na taxa e segurou. Mas e depois que ele bate na taxa e segura? Quando que eu entro e até quando que eu continuo entrando para aquele lado? Então a galera só sabe operar o quê? Na zona. Ou acha que sabe, que não até o bateu na taxa entrou. Então, como que você vai utilizar as zonas? Se você sempre que você olhar, você vai ter uma zona próxima. Ó. Eu estou olhando aqui o preço atual, eu tenho essa zoninha de baixo, tenho essa zoninha de cima, essa zoninha de cima. Se eu for voltando, eu tenho mais uma zona em cima. Se eu for voltando, eu tenho essa zona que é antes. Aí, se eu for olhar lá para a parte de baixo, então eu tenho como referência essa zona aqui, consequentemente essa mesma aqui. Aí eu tenho mais uma aqui. Então, se for marcar todas as microzonas que eu tiver no gráfico, sempre vão ter zonas próximas. Por isso, o vela a vela acontece com uma frequência. Por isso que ele acontece facilmente. Porque além de padrões de candlesticks, eu tenho a questão da busca de zona, que é exatamente essa busca de alvo. Isso aqui é uma análise de Forex, isso aqui é uma ferramenta de Forex que se aplica em opções binárias. Claro que opções binárias vai favorecer o vela a vela. Se você vai no Forex, na B3 ou mercado de movimento, aí nós não estamos falando de vela a vela, nós estamos falando de trading falling, né? Se não me engano, o termo é esse, que é seguir o trade, que é fazer aquela múltiplas entradas. Você entra uma vez, o preço subiu a favor, você posiciona o stop no zero, faz mais uma entrada, aí você tem uma entrada no 0 a 0, você tem uma entrada de abertura, na abertura ali com o teu stop mais abaixo, aí o preço subiu de novo. Você sobe a segunda ordem já para o positivo, a primeira ordem já para o positivo, a segunda ordem você já sobe para o 0 a 0 e você está executado uma terceira ordem. E assim vai indo, meio que a cada vela gatilho, a cada movimento de rompimento a favor, você vai dando uma nova entrada sem fechar a anterior. Então, isso é trading falling, seguir o trade. Já em opções binárias, isso daí é o vela a vela, porque tua ordem vai sendo executada e finalizada automaticamente, executada e finalizada. Você não vai abrindo ordem em cima de ordem e acumulando em juros compostos. Você vai fazendo soros e utilizando a minuto a minuto, ou período ao período. Beleza? Então, tudo que a gente apresenta é uma aplicação de mercado maior. Então, tem uma aplicação, a gente fez os ajustes necessários para se encaixar o time de entrada do minuto a minuto. Mas são todas orientações e ferramentas para se utilizar em mercados maiores também. A aplicação é a mesma. Então, toda vez que o mercado vem e rompe uma zona, ele tende a buscar a zona mais próxima para o mesmo lado que ele já estava vindo. Então, se ele está descendo, ele rompe o suporte, ele tende a buscar mais um suporte. Se ele bate e respeita, ele bate e fica, ele tende a buscar a zona oposta. Então, você tem os pequenos alvos. Então, você sabe até onde empurrar o preço. Agora, se o preço está muito próximo de uma zona, ele acaba de romper uma pequena... Por exemplo, ele rompeu isso aqui. Só que ele está muito próximo da zona seguinte, evita-se a operação. Beleza? E outra coisa, que eu ia falar, esqueci outra coisa. É isso. Alguma pergunta quanto a isso? Essa orientação é uma orientaçãozinha bobinha, uma orientação, é um detalhezinho, só que às vezes passa batido para muitos de vocês, e vocês ficam presos somente àquilo, tá? Só vou operar na zona, e daí às vezes o preço, você está sentindo que dá para entrar, dá para empurrar o preço, dá para puxar o preço, mas você não sabe se pode, não pode, ou aonde que entra, como que entra. Então, essa orientaçãozinha aqui, ela é um detalhezinho, só que faz toda a diferença. Abre o leque, abre o leque de possibilidades de execução de ordem. É só, se você aplica os candlesticks, então, em direção a uma busca, melhor ainda. Beleza? Então, alguma dúvida quanto a esse ponto aí, esse ponto específico? Tanto que vai um vídeo para o canal, acho que essa semana ainda, exatamente sobre isso aí.
Foi que eu trabalhei ontem no vídeo em questão. Alguma dúvida? Levantem a mão. Daphne, pergunta lá. Bom dia, professor. Deixa eu te falar, em relação a essa busca da zona que você fala, no caso a gente tiver numa tendência, porque numa tendência, numa tendência o gráfico tende a subir. Alguém está com o áudio dele zoado ou é só eu? Tá ruim o som, Daphne. Não dá para entender muito. Tá zoado, Felipe. Agora tá bom? Tá me ouvindo? Agora melhorou. Mais ou menos, diga lá. Ok. Sim, minha pergunta é em relação a essa busca de zona que você falou. Eu te perguntei, no caso que a gente tiver numa tendência, seja de alta ou de baixa, como a gente consegue procurar esse alvo? Porque lá na tendência é uma outra coisa, uma outra imagem. Essa é a pergunta? Sim. Tá bom. Deixa eu abrir o gráfico aqui. Tá vendo minha tela aí? Uhum. O preço está aqui. Primeira linha amarela, se ele vir, ele bate nesse topinho. Segundo alvo, na parte de baixo. Terceiro alvo, pode ser até a parte de cima. Quarto alvo, a parte de cima aqui, nessa micro consolidaçãozinha. Aí tem um alvo bem mais distante aqui. Tem um alvo mais distante aqui. E daí já tem um alvo aqui embaixo. Pronto, tá numa puta tendência, eu tenho seis alvos aqui, 4 alvos visíveis. Mesma coisa, mano. Não tem diferença nenhuma. Você não precisa de uma consolidação assim, ó, de 2 horas. Você precisa de uma consolidação de um pequeno suspiro de mercado, um pequeno movimento de correção é o suficiente. Agora, daqui, ó, nessa pernada aqui já fica um pouco mais difícil, mas ainda assim tem essa pequena degrau. Você tem que imaginar o seguinte, você só tem que buscar os degraus da escada. Se você olhar, ó, o mercado ele subiu, aí ele alinhou. Ó, ele alinha um degrau da escada, aí ele sobe mais um pouco, aí ele faz outro degrau da escada. Os pontos de observação de busca de preço, os pontos de alvo sempre são os degraus da escada. Uhum. Se você está numa tendência de alta, o degrau da escada vai ser de cima para baixo, vai ser bem onde você pisa. Você vai pisar aqui, então aqui é o teu alvo, porque o preço está subindo. Então, o retorno dele sempre vai ser na parte superior, na parte de cima. Agora, se você está numa tendência baixista, você está numa tendência de baixa, o teu alvo sempre vai ser a parte de cima. Então, se eu tivesse numa tendência de baixo, meu alvo seria daqui para cá, daqui para cá. Se eu estou numa tendência de alto, meu alvo é daqui para cá, de cima para baixo. Ó, bateu no meu primeiro alvo aqui. Entendeu? Você só precisa identificar. Agora, esses alvos também servem. Isso aqui são zoninhas. Eu posso fazer a zona completa. Aqui é só uma observação. Lembrando, ó, aqui eu posso fazer uma zona completa. Posso e devo até marcar as 3 marcações, beleza? Só não marquei aqui para... Era só uma referência. Mas deu para entender? Entendi. Entendeu? Então é isso. Tá bom. Mais alguma pergunta? Tá bom. Tá bem. Matheus Silva. Ué, o Matheus tinha uma pergunta? Tá, vou adentrar o segundo ponto, então. O segundo ponto é o seguinte. Movimento trator implica o quê? Continuidade de movimento ou reversão ou retração de movimento? Movimento trator
Implica que o preço vai continuar para aquele lado ou ele vai retornar? Continuidade. Movimento trator indica que o mercado vai continuar para aquele lado. Beleza. Movimento voadora. Movimento explosivo. Movimento que tiro foi esse? Implica retração ou implica continuidade? Perfeito, retração. Movimento voadora, movimento que tiro foi esse? Movimento explosivo implica que o mercado vai retrair, vai retornar aquele movimento que ele acaba de fazer. Ótimo. O que é mais importante? Calma aí, não respondo ainda. O que é mais importante? Uma tendência, uma consolidação, um candlestick ou o movimento do candlestick? Desses 4 pontos, coloca a palavra que você acha que é mais importante. Tendência, consolidação, candlestick ou movimento? Movimento do candle. Por quê? Para que eu tenha um candlestick, eu necessito que o mercado se movimente. Se ele ficar parado, ele vai ficar naquele dojizinho. Se ele ficar parado muito tempo, quebra-se aquele ativo, pois não teve qualquer tipo de movimentação. Então, para que haja um candle de uma cor verde ou vermelho, seja ele gigantesco ou seja ele um pipe verde, ele necessita de um movimento. Então, para que exista um candlestick, necessita da existência do movimento. Sem movimento, sem candlestick. Então, o candle ele acaba sendo secundário ao movimento, pois sem o movimento não existe candle. Certo? Agora, para que exista uma consolidação, também necessita de candles. Necessita de um acúmulo de candles no mesmo cenário ali, numa briga sem muitas subidas e descidas. Então, o preço ele se lateralizou. Então, é um conjunto de candles que formam uma consolidação. Tanto quanto é um conjunto de candles, na grande maioria, para o mesmo lado, que formam uma tendência. Então, para que haja uma tendência, necessita de candlesticks. Para que hajam candlesticks, necessitam de movimentos de mercado. Se o mercado não movimentar, não existe candlestick. Sem candlestick, não existe consolidação. Sem candlestick, não existe também a tendência. Então, dá para perceber que tanto uma macro tendência quanto uma micro tendência, quanto uma macro consolidação, uma micro consolidação, necessitam de candles, acúmulos de candles. E para que haja acúmulos de candles, houve vários e vários movimentos, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e foi formando-se assim os candlesticks. Deu para entender que a origem e a base do mercado é que haja um movimento para cima e para baixo. Então, o ponto mais importante, muitas vezes desconsiderado, e algo óbvio, está estampado na cara de vocês, é o movimento de mercado. E o cara ele vai olhar o quê? Ele vai olhar uma zona fixa, uma linha parada, uma linha que ele acha que aquela linha ali é absoluta. Ele vai olhar um padrão de candlestick parado, um padrão de candlestick finalizado e acha que aquilo é importante. Por isso eu não sou fã de probabilística. Por isso que eu não executo tanta ordem no 3-1 probabilístico apenas. Por quê? Porque você simplesmente olha os candles parados, finalizados. Você faz uma contagem de candlestick. O MHI, se eu não me engano, é 2 para um lado, você inverte na terceira, eu acho que é isso. Os ciclos rosas e coloridos do Cutrim lá, também, você conta candles parados e inverte a posição lá no próximo. Então, quer dizer, você não está olhando a essência do mercado. O que gera os gráficos, o que gera um ativo, o que faz o mercado estar vivo e funcionando, são as movimentações de preço. Né? E as movimentações são vistas como? Através desses vai para cima, vai para baixo. E essa velocidade de preço, a velocidade a qual o preço se movimenta, ela te dá um indicativo de uma possibilidade de ordem, ou de uma possibilidade para onde o preço vai. A partir do momento que você entende esse conceito como sendo o principal de mercado, como a base, você consegue antecipar movimentos. Se você consegue ler e interpretar o movimento de candle, você basicamente está
está antecipando o próximo movimento, a próxima tendência, a próxima reversão, a próxima correção, o próximo rompimento, a próxima consolidação, que é exatamente o que a gente faz. A gente dá muito put no suporte, muito call na resistência, porque a gente está antecipando o rompimento, baseado nos padrões de candlestick, baseado nos movimentos. Só que aí a gente tem tanto com a liberdade, a gente tem a responsabilidade agora. Porque vai ter momentos que você vai se pegar assim, você vai estar tão... O operacional vai ter sido criado um hábito em você, na parte operacional, você vai chegar em alguns momentos, você vai se incomodar com algumas ordens, no sentido tipo, pô, aqui o padrão está falando call. Pô, mas tem alguma coisa que está estranha, não vou entrar de call. Aí você fala, porra, não entrei de call, legal, teria dado loss. Mas e aí? Eu devia ter entrado, é aquele loss que eu devia ter tomado. Mas alguma coisa te incomodou e você não entrou. Não é sexto sentido e não é feeling de mercado, não é o caralho. É só o teu cérebro te apontando coisas que você sabe, mas você não recorda, não está no teu consciente, está no teu inconsciente. Que é o quê? O que a gente mais fala, movimento trator, o preço vai para aquele lado, não pega. Movimento voadora tende a retrair, não pega a favor daquele lado que o preço vai voltar. Movimento trator, não pega a retração que o preço vai. Então, tanto você ouvir isso, tanto virou uma crença que toda vez que você vê um movimento lento, você não vai ter coragem de pegar call, pegar a favor dele, pegar contra ele, porque toda vez que você vê um movimento lento, você já você já sabe ali na tua mente que o preço tende a continuar. Agora, toda vez que você vê um movimento voadora, você já vai ficar gelado de querer entrar para aquele lado. Por quê? Você vai falar, porra, movimento voadora, caralho, porra, eu ia entrar, a ordem estava perfeita, esse desgraçado, esse que tinha que pular. Ah, não vou entrar. Acaba-se de criar a crença nesses dois movimentos, que é o ponto mais importante. E aí, como utilizar isso ao meu favor, então? Se o movimento de mercado é o mais importante, você sempre dá ouvidos a ele. O vela-vela, pau, bruto, raiz, aquele vela-vela de 6, 7, 10 minutos seguidos, ele só acontece se você tiver uma dedicação de movimento muito foda. Porque nem sempre vocês podem acompanhar isso pelo YouTube, pelo Instagram, podem acompanhar isso. Não puderam acompanhar assim em aula, porque, sendo bem sincero, a turma foi uma turma chatona pra caralho. Teve muito Zé Ruel, bicho chato da porra, muito neném chorão, reclamando até de aula extra. Então, dentro da metodologia, eu não consegui encaixar muito as sessões operacionais onde eu simplesmente entro e opero. Na T13, teve bastante disso. Finalizava as aulas, puxava uma sessão das 6h30 às 7, puxava uma sessão das 6 às 7, puxava sessão final de semana, só para a gente trocar uma ideia, tá ligado? Entrar e operar. Então, assim, não consegui encaixar muito bem a sessões extras só para a gente entrar e vocês verem a aplicação daquilo. Somente durante a aula, enquanto estava ali, ó, aqui é um sinal. Pô, para quem falou que não tem sinal, só colocando vocês no colo e apertando o mouse para vocês. Porque que vocês estavam querendo o quê? Que eu clicasse o meu mouse e o teu clicasse automático junto? Não. A análise é executada, a ordem é feita, se tu não entrou é porque tu não quis. O que vocês esperavam por operar junto com o aluno? Vocês esperavam que eu tivesse o quê? Dando carona para você? Não existe carona. Existe uma observação. Nós estamos no mesmo trânsito, cada qual no teu carro. Eu estou indo para uma direção, você está me seguindo. Isso que funciona. Mercado sinal em mercado financeiro é isso. Você estava esperando o quê? Entrar no mesmo carro que o meu? Não. O meu capital, a minha conta é minha. Não tem como você ganhar dinheiro junto com a minha operação sem você executar a operação com você. Beleza? Então, isso aqui vocês veriam muito se a gente tivesse tido um pouco mais de liberdade para poder abrir. Porque, assim, se eu abro uma sessão operacional e eu não explico o que está acontecendo, ou eu abro uma sessão operacional mais solta, não dá para operar solto um vela-vela, por exemplo, e ainda explicar em detalhes. Porque se eu opero, o cara reclama que eu não explico. Se eu explico, o cara reclama que eu não opero. Porra, aí vocês me colocam numa sinuca de bico que fica foda, tá ligado? Então, o que eu tenho que fazer? Uma ou duas ordens, explicar aquela uma ou duas ordens em máximo detalhe para vocês entenderem. Aí vai o Zé Ruel e reclama que, porra, cadê as operações?
Aí, se eu vou lá e opero uma sessão de 1 hora com 15, 20 análises, porra, legal. E aí, vocês vão querer saber o motivo de cada uma das 15, 20 análises. Cada análise que eu executo gera 1.000 perguntas. Cada análise de 1 minuto é no mínimo 10 para explicar. E aí, meu queridão, coloca na ponta do lápis e na balança, vê se tem como. Não dá, tá ligado? Aí, vamos colocar mais as perguntas idiota. Vamos colocar mais os bebês chorão. Vamos colocar mais aquele dia de fúria. Porra, aí não dá. Então, entende? Mas a metodologia toda foi entregue para vocês da maneira qual foi contratada. E para quem se sentiu um pouco mais ofendido aí com a pegada mais bruta, desde a primeira noite da live foi explicada para vocês que aqui o sistema é um pouquinho mais forte. E para quem choraminga aí, mano, infelizmente, pode ser que esteja fora da tua compreensão, mas tudo que a gente faz tem um motivo. E eu expliquei para vocês que se vocês não me aguentam, o mercado financeiro ele não vai perdoar vocês. Pode parecer uma parada desnecessária, para muitos pode ser uma parada, pô, vão sair magoados, mas no final, para quem for insistir no mercado, vai ver que o que vocês passaram por 35 dias não é nem perto do que o mercado vai apresentar para vocês num dia, numa semana, num mês, que vocês não estiverem preparados para estar ali dentro. Se vocês entrarem despreparados, se vocês entrarem achando que é My Little Pony, pô, o mercado vai engolir vocês de uma maneira que, pelo amor, vocês não duram o primeiro mês sozinhos. Mas, enfim, faz parte, divergência de opiniões e de maneira de criação de cada um. Para uns pode ter sido algo de outro mundo, para outros algo normal, para outros, tipo, nossa, ainda bem que está acabando. Mas, enfim, é isso. Então, se o movimento é o mais importante, se uma análise está 100% gritando para um lado, vamos por lá, put, não importa o que aconteceu, tem zona, tem agressão, tem zona, tem agressão, tem candlestick, tem a porra toda falando put, pau. De abertura você não entrou. A abertura era extremamente válida. Pimbas. Você não entrou por qualquer que seja o motivo. A partir desse momento, você já não entra cego. A partir desse momento, você tem que analisar o movimento desse candle. Por quê? Se 100% a regra estava indicando put e o mercado não desceu e ele começa a subir lentamente, movimento trator para cima, numa ordem que era 100% nas regras de put, começa-se a pensar em não executar mais aquele put. Se você não vai executar o put, o mercado só tem dois lados, ou para baixo ou para cima, e o movimento de mercado está falando que ele vai começar a subir agora, você tem a possibilidade de inverter essa mão. Em que momento? No meio do candle já verde? Não. Assim que ele der um pulinho para baixo. Porque o movimento atual, o conjunto de movimento atual está implicando que ele não vai mais descer. Vamos pôr lá que 100% das regras estão gritando put. Você não pegou a abertura e o mercado ele abriu e começou a subir verde lentamente. Porra, subiu lento, subiu trator. Indica que o mercado vai continuar para cima. Pego no meio do candle verde? Pode ser que sim, mas o ideal é que não. O que você vai pegar? Do nada ele dá um pulinho para baixo, dá um salto, dá um pico de vela para baixo e bate numa simetriazinha. Pronto, ali está o teu ponto de entrada. Você está entrando contra todas as análises fixas anteriores, zona, rompimento e o candlestick anterior, que é algum padrão, e você está se baseando inteiramente no movimento atual. Porque ele já indicou o movimento lento de alta e já fez um movimento explosivo para baixo. Então, no movimento lento, ele implica que ele está indo para cima. No movimento explosivo para baixo, ele implica que ele bateu ali embaixo e vai retrair para cima. Então, os dois movimentos estão em conjunto, apontando uma possível análise de alta. Das duas, uma. Cancela totalmente a análise de baixa, porque o movimento do mercado não é próprio, já é um filtro para loss, ou você pode entrar como um gatilho de entrada, invertendo a mão em cima dos padrões fixos, utilizando apenas o dinâmico que está acontecendo ali na hora. Entenderam? Também é um detalhezinho, é uma vírgula aqui para você aplicar isso aí.
Alguma dúvida? Vocês têm 4 minutos e meio do meu tempo ainda. Matheus Carvalho pergunta. Ué, você já tem um padrão fixo. Tá falando para onde os padrões fixos? E o movimento tá falando para onde também, meu filho? Então, pô, você quer mais o quê para entrar? Você quer que pisque uma luz para falar para você entrar? Ué, aí é a análise. Mano, você pode entrar onde você quiser. Se quem tiver 1 quilômetro verde, se ainda quiser entrar de qual, fica à vontade. A questão é quanto mais possibilidade de vitória você tiver. Se você quer uma ordem em call, qualquer pipe vermelho que você pegar, você tem uma vantagem extra. Você já não precisa nem acertar a cor do Kendo. Ele pode terminar vermelho e te dando game. E a tua análise foi de call. Então, quanto mais oposto à cor que você deseja que o Kendo finalize, você consegue pegar a tua ordem, maior a tua chance de game. Quanto mais da cor que você quer que o Kendo finalize, ele já tá, e você pega, reduz aí, é porque além de... Pensa só, se você já pega um call e um candle verde, além de acertar a cor, você ainda tem uma obrigatoriedade de um tamanho mínimo. Se você pega ele vermelho em call, você não precisa nem acertar a cor, ele pode terminar da cor oposta, que você ainda consegue ganhar, desde que ele retraia. Mas sim, você pode pegar algumas ordens e executa em meio de candle, mas você tem que ter um conjunto de fixo para aquele lado, de análise para aquele lado, além do movimento dinâmico para aquele lado. Mas sim, dá para executar. Tudo vai do cenário que você vai estar projetado ali na hora. Mano, aí não é Ctrl+C, Ctrl+V. Depende do cenário que você está. Não é uma parada que eu vou te falar, você vai copiar isso para todos os próximos. Não, você vai ter que olhar o cenário ali. Vai ter que olhar o candle, vai ter que olhar o movimento. Mas sim, o mercado fez movimento lento para um lado, explodiu para o outro, porra, o movimento para um lado já está indicando que ele vai. O movimento de explosão para o outro também indica que ele vai retrair para o mesmo lado do movimento lento. Então, pronto. Esse é o padrão. Agora você vai ter que ver os candles anteriores e o cenário em questão. Mas a regra de movimento é essa. Quando há um movimento lento para alta e um movimento explosivo para baixo, ambos os movimentos indicam um sinal de alta. Se há um movimento lento para baixo e uma explosão para cima, ambos os movimentos estão indicando um movimento de baixo. Só tem que encontrar o ponto de entrada aí. Leôncio Plateiro. Libera o microfone do guri aí, rapaziada. Opa, já tá, pai. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Bora, pergunta. Professor Felipe, eu entendi tudo o que você falou, só que como já está acabando as aulas, eu queria fazer duas perguntas para você. E eu queria primeiro perguntar para você se você se considera um bom professor. Essa é a primeira pergunta? Sim, e a segunda é... Se Tá, você peraí, se... vamos na primeira então. Vou na primeira pergunta. Se eu me considero um bom professor, Uhum. enquanto eu tiver um aluno igual o Francis, um aluno igual a Laila, e um aluno igual o Ronaldo, um aluno igual a Ruviane, um aluno entre vários outros que faz dinheiro, sim. Porque eu não estou aqui para ser amigo de nenhum de vocês. Nenhum de vocês me pagou para chupar o ovo de vocês. Eu vim aqui te fazer sentir melhor. Foda-se se a vida tá triste lá fora. Estou cagando para isso. Vocês me pagaram para estar aqui para ensinar a fazer dinheiro. Simples assim. Então, sim, eu sou um bom professor. Eu só não tenho bons alunos na mesma pegada da visão que eu tenho. Aqui é tipo tropa de elite, filhão. Se o cara quer fazer balé, ele nunca vai se dar bem comigo. Então, para ele, eu não sou um bom professor, porque ele está mais para o balé, ele não está aqui para ser da elite. Simples assim. Não estou falando que o cara do balé não é uma boa pessoa, não vamos conviver bem. Simplesmente, para a minha pegada, para o meu posicionamento dentro do mercado, a minha visão não encaixa com ele.
para ele eu vou ser uma merda de um professor. Eu vou ser um filho da puta lazarento, arrogante do caralho. Tudo bem, para a visão dele não se encaixa. Simples assim. Espécies, espécies. Leões, leões, gatos, gatos, tigres, tigres. Acabou. Ovelha, ovelha. Então, assim, para um leão, eu vou ser um bom professor. Ronaldo está comigo há mais de um ano, Ruviane está comigo há mais de um ano, Laila tem 13 anos e está indo para a terceira turma e vai ser até uma colaboradora nossa. Então, assim, para leões, eu vou ser um bom professor. Para pessoas com uma criação, com uma ideologia, com uma vida diferente, pode ser que eu seja um bosta. Na minha visão pessoal, eu sou um puta do professor do caralho. É só não fazer pergunta idiota e não me irritar, que, porra, nós vamos longe na amizade. Então, sim, me considero um bom professor. Não vou agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou. Quem dirá? Dalai Lama levou um pipoco e era um cara da paz. Quem dirá eu então, filho? Por isso que eu ando armado para cima e para baixo. Vai saber o maluco que eu vou trombar nessa vida. Tombar ele antes de tombar eu. Segunda pergunta, diga. Tá. A segunda pergunta é: você se considera um bom empresário? Um bom empresário? Eu me considero um cara muito inteligente, sagaz, mas um bom empresário de maneira pessoal, eu tenho uma boa equipe. Eu tenho uma puta de uma equipe do caralho, porra, eu acredito que isso me torna um bom empresário, ser um bom delegador, né? Eu não sei se essa palavra existe. Eu sou muito bom em delegar funções a qual eu não tenho a capacidade própria de executar. Então, eu acho que isso me define como um bom empresário. Se eu soubesse fazer tudo, eu seria um bom empregado. A diferença entre um líder e um subordinado é que o líder tem a capacidade de delegar funções específicas para pessoas capacitadas. Então, sim, eu sou um bom empresário. Aonde eu cometo alguma falha, eu tenho alguém para suprir ou para consertar ou para, no mínimo, me direcionar a não cometê-la novamente. Então, isso me torna assim, um bom empresário. Em fase de evolução, né? Em fase de aprimoramento diário, tanto como ser humano, como professor, como empresário. Não sou um empresário perfeito. Também não sou um professor perfeito, nem um ser humano perfeito, mas estou na busca aí da evolução constante em todas as áreas. Mas sim, me considero um bom empresário e não dá para negar, cara. Não dá para negar, né? Contra fatos não há argumentos, né? Vai pegar minha receita mensal de CNPJ e de todas as empresas que eu tenho, minha movimentação de CPF, vai falar que quem tira quase 300 pau por mês não é um bom não é um bom empresário, porra, aí você não sei o que é ser um bom empresário. Outra fatos não há argumentos. Mas respondida a pergunta, irmão? Sim, só que nessa parte de empresário que você está falando, você sabia que você pode ter o melhor produto, a melhor máquina, o melhor carro, o melhor tudo, mas Aham, qualquer empresa é movida por pessoas. Você sabia claro. isso? Então, se você não tiver pessoas, a empresa não funciona. Sim, com E certeza. eu acho que todo esse curso que eu estou com o senhor, a primeira vez que estou falando, mas me desculpa, Sim, você, não. Já mais ou menos sei onde vai chegar, mas pode continuar. Respeito a sua opinião e agradeço o feedback. então, estou falando para você que, olha, o curso não tem, como você mesmo falou, tem que se qualificar para ser um leão, da equipe elite, tudo isso. Sim, sim, Mas concordo. você tem que ter, vamos supor assim, você tem que ter um pouco mais de, assim, se De encaixar com as empatia e pessoas. respeito, consegui entender, Isso, me não é para aproximar mais daquela pessoa que está no completo início e na ignorância de conhecimento adequado, é isso? isso, não é para mim. Sim, Eu sim, já sim. apanhei muito, talvez mais pior que o senhor. Eu apanhei Não, mais. sim. Então, só que eu falo assim, ó, às vezes eu, eu queria indicar esse curso para outras pessoas, Mas entendeu? você não vai Não, indicar porque você tem medo da pessoa chegar aqui e não, ficar com trauma e colocar a culpa em você. não é para mim. Então, para meus filhos, quando Sim, você sim. fala filho da puta para uma pessoa, fala para outra pessoa, não tem como encaixar o mercado para ele, entendeu? Sim, Então, claro.
eu acho que todo mundo não é perfeito, como você mesmo falou. Ninguém é perfeito. Mas eu acho assim, eu prefiro falar as coisas de frente. Eu acho assim, Claro. como o que você falou, todo mundo tem defeito. Como Assim empresário como eu também. falo na cara, filho, tudo que eu mais quero é o cara chegar e falar comigo assim, tá ligado? Não vim falar Então, pelas costas, eu sair boquejando para minha equipe. Fala comigo, filho. Tem algum problema comigo? Chega e fala assim, ó. Eu não vou te esculachar. Eu esculacho pergunta idiota. Agora, um posicionamento de homem, homem que eu digo como espécie, não estou falando de divisão sexual. Chega de pau, então, de frente comigo e fala, eu vou ouvir. Eu não sou um cara retardado que não sei ouvir opiniões divergentes. Pelo contrário, é esse tipo de opinião que me fortalece e me direciona para um melhor posicionamento pessoal e profissional. Ao contrário desse bando de picuinha do caralho que vem pelas costas. Mas pode Ô, continuar, estou Felipe, entendendo o teu posicionamento. ô, só, Felipe, só nessa parte do curso, eu não sei se é para dar uma opinião bom. O senhor é profissional. O que eu aprendi realmente ajudou muito e vai me ajudar com certeza. Só como você já está no topo, eu acho assim, quando tiver outro curso ou alguma outra turma, eu acho que tem que ter selecionados pessoas que qualifiquem na altura do senhor para Consegui você já entender. não passar essa raiva, né? Às vezes é complicado isso. É verdade, por exemplo, eu trabalho faz tempo já com mercado de costura. Quando chega uma pessoa que não encaixa, dá muita raiva. Às vezes, para você, é fácil, vamos dizer, é tão simples que às vezes você ensina isso e você dá raiva mesmo. Mas quando você já tem a pessoa que você sabe, já você se encaixa, fica mais fácil, É, entendeu? sim, Talvez concordo. E é um ponto essa que a gente parte. está buscando fazer essa junção, esse equilíbrio, tá ligado? Isso, Onde eu consiga retornar um pouco os níveis e aonde eu consiga também empurrar os alunos novos, totalmente ignorantes de conhecimento, a um nível mais próximo. Então, tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas a cada isso, turma a gente vem melhorando. ô, Mas, isso. Felipe, assim, eu Quando agradeço deixa o eu só, feedback. deixa eu só fazer um comentário aí, Filipão. Agradecer o Manda ver. Leôncio, porque assim a gente passa a mentoria inteira dispondo o nosso PV para a gente receber esse tipo de situação, porque igual você comentou, né, as criações são diferentes, então às vezes as pessoas levam muito na ofensiva, né, mas queria agradecer o Leôncio aí, porque é justamente isso que a gente procura, né, Felipe? Esse feedback honesto, direto e reto, né, não É, aquelas sem mensagens que enrolação, às o cara vezes criam... colocou o que ele não Exatamente. gosta, o que desagrada, só que em vez dele chorar e vingar, ele só chegou e se posicionou de frente. Chega e conversa, tá ligado? A galera confunde meu posicionamento agressivo na hora da aula como se eu fosse um estúpido. Pá, tá, chegou no meu PV, eu vou te xingar. Não, irmão. É exatamente isso. Aqui dentro é uma pegada mais forte. Mas, pô, quantas vezes já me trombaram na rua, me trombaram nos lugares, viajo, sempre me deparo com aluno, ou vai no meu PV do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, sempre ali tá, sempre troco uma ideia. Então, tem alguma opinião divergente, algum feedback, pode ser negativo? Chega e fala de frente, chega e conversa, sem chororô, sem mimimi, tá ligado? Chega e fala, ó, Filipão, seguinte, assim, pronto, igual o menino fez aí, olha só. Praticamente falou o que todo mundo gostaria de ter falado, mas muitos não têm coragem, porque acham que eu vou sair esculachando. Não, pelo contrário, eu não chegaria aqui esculachando de maneira gratuita. Jamais chegaria ao nível que eu estou como empresário, como trader. Se qualquer opinião contrária, eu já. Não. Tá ligado? É ouvindo as opiniões contrárias e vendo onde eu posso regular aquilo que a gente está onde nós estamos. Agradeço demais o feedback do Leôncio aí. Obrigado, seu Felipe. Eu somente Nada. posso falar para você que vai na frente. Como você mesmo, um dia eu escutei falar que você quer trabalhar com público, você quer deixar o mercado e trabalhar com público, né? Com motivação, com Sim. falar da vida. Eu acho que todo mundo tem que se encaixar, né? Aquilo que você quer. Então, eu só posso Tá. falar isso. Parabéns pelo curso. Parabéns pela equipe, parabéns para todos eles. Tem algumas coisas que tem que melhorar e com certeza vai Claro. melhorar. E o resultado, como você mesmo falou, se o curso foi bom, foi bom.
mas o A resultado entrega poderia ter sido melhor. é melhor. Olha, onde você vai perceber isso? Que agora nessa turma foi 600. Se fosse bom, ele tinha que, pelo menos uns 50% tinha que aumentar. Tinha que ser a mais. Mas você vai ver que talvez, não sei, eu acho que não vai ser aquilo que você está querendo, entendeu? Só posso Sim, parabenizar por produto, o trabalho que você claro. desenvolveu, muito bom. E, com certeza, lá na frente a gente vai estar se encontrando de novo em outros lugares e espero que o senhor consiga os seus objetivos. Obrigado. Esse ano está acabando. Eu desejo um final Natal, um final Ano Novo para você, tá bom? Obrigado. Pô, fico feliz demais pelo feedback, agradeço. E praticamente você resumiu o feedback aí da grande maioria da turma, principalmente dos quase 400 alunos que não estão em aula mais. A maioria, devido ao mesma forma de você pensar, talvez não conseguindo colocar em palavras de uma maneira tão objetiva e clara, talvez por isso que não tenha os outros 400 alunos em sala hoje. E saibam que diariamente há discussões no sentido de reuniões, sempre em prol em cima dos feedbacks, principalmente os feedbacks contrários ao elogio, né? Os feedbacks exatamente como esse. Então, diariamente a gente trabalha, a gente que eu digo, a equipe em prol de me ajudar nessa busca desse equilíbrio entre manter-se agressivo e direcionado, ao mesmo tempo que sem romper algumas barreiras, principalmente pelo macro cenário de 600 pessoas, são 600 criações diferentes, 600 ideologias diferentes, pessoas diferentes. Então, tem que encontrar esse equilíbrio para que eu não me acelere demais e atrapalhe aquele mais lento, e nem que eu vá devagar demais e atrase o mais rápido. Então, mais a gente vai buscando o equilíbrio aí. Agradeço demais o feedback. Claro, tem que ser muito rápido aí, porque eu já rompi o meu tempo aí, eu já tenho outro compromisso agora às 6 horas. Wesley 16, rapidão, irmão, sem muita enrolação. Bom dia, Felipe. Bom dia, gente. Assim, eu discordo um pouquinho do rapaz aí, entendeu? Porque eu acredito assim, se o cara for passar a mão na cabeça das pessoas, vai sair um péssimo trade daqui, uma péssima pessoa, um péssimo pai, Não, entendeu? sim, mas aonde ele E colocou ali, talvez tenha sido a questão dos palavrões, porque, por exemplo, ele citou os filhos dele. Como que ele vai colocar os filhos lá dele, por exemplo, 12, 13, 14 anos, para ter aula comigo que logo 5 horas da manhã, pô, filha da puta do caralho, pau no cu, porra? Não dá, né? Eu concordo que não dá. Eu concordo que não dá, eu tenho ciência. É esse ponto que ele não citou em momento nenhum a rigidez de ensino de rigidez de regras, e sim o posicionamento no só sentido das que, Felipe, aí palavras, a não qual eu adianta tenho que fazer essa troca, eu tenho que fazer não a adianta troca habitual culpar, né, dessas cara? Porque palavras em assim, questão. se as pessoas respeitarem quem é o professor e saber que tem que levantar a mão e que não pode ficar conversando no chat, e nem ligar o Aí a gente, microfone, nem a câmera, talvez não tinha xingamento. Então, assim, aí a gente a entra culpa num não é, ponto, a culpa não é a tua, gente não é do entra num Souza. ponto que julgar minha reação é fácil. Pegar o culpado por ter me feito me estourar é difícil. Pegar Porque 600 alunos e falar, pô, o Felipão xingou o filho da puta. Tá, mas do nada, tu não lida pô, só com depois de 600 4 alunos, semanas né? de aula, Tem os a erro ela com essa família, merda ligada, tem as outras coisas, não tem dá seu para dia a ter dia, tem seu paciência. psicológico. Então, assim, te culpar por xingar é fácil, mas culpar as outras Sim. pessoas que te estressam, porque, assim, são 600 alunos, né? Você já imaginou a metade desses alunos ligando microfone, ligando câmera, que nem eu já vi aí o cara dando descarga no banheiro, outro cara falando outra Então, coisa. Aí já é esse ponto complicado, os né? caras não consideram, tá ligado? Só leva em consideração a hora que o professor se estoura na frente de 600 alunos. Mas na hora que tem 4, 5 Zé Ruela atrapalhando 600, aí se eu não seguro firme nesses 4, eles atrapalham a aula de 600. Chega no final, são 600 alunos enchendo o saco porque não teve aula, porque o professor não Mas teve pulso firme. Se eu vou agora, lá e xingo aqueles 4 e boto medo em todo mundo, é os 600 me xingando porque eu xinguei os 4. Então, achar esse equilíbrio que é o segredo, tá ligado? A hora que eu encontrar esse equilíbrio, filho, já era. Porque se você for ver a aula dos outros meninos, nas primeiras semanas, a galera caga na cabeça. Francis, coitado, sofreu na primeira semana de aula. Porque ele é um cara mais sutilzão. Pô, a primeira semana de aula eu tive que entrar na aula dele e esculachar todo mundo. Por quê? Porque a galera não tinha medo do Francis. A
partir daquele momento começaram a ter medo do louco do Felipe entrar na aula, xingar todo mundo, pronto. Replica esse medo nas outras aulas e incentiva o respeito. Agora, se chega todo mundo de pulso mole, meu irmão, não dura uma semana a mentoria que vai todo mundo tá ligado? Então, tem que encontrar esse equilíbrio aí. Talvez a troca de palavras já vai ser uma grande, né, colocar outras palavrinhas ao invés dos palavrões. Só que o palavrão ele tem uma intensidade que bate logo na mente, ele atravessa todas as barreiras da pessoa, e ele entende que a hora que um palavrão é solto, bum, a merda aconteceu, chama-se atenção. Você falou, ô, meu queridão, ô, meu lindo, pô, o cara vai cagar. Agora fala, ô, filha da puta, não tá vendo essa merda ligado? Bum, o cara já se espertou, tá ligado? Ele tava voando em Nárnia, ele ouviu um filho da puta ali, caralho, fudeu. Bum. Mas então, essa troca de palavras acontecendo já muda bastante futuros feedbacks. Beleza? Então é isso. Eduardo Godin, rápido, meu filho. Bom dia, Felipe. Bom dia. Acho que é assim que estou falando contigo. Agradecer a você, agradecer a sua equipe, tá? A aula está encerrando hoje, aí, a mentoria está encerrando hoje. Apesar de ter 2 aulas suas ainda para poder serem entregues, eu não tenho do que reclamar, enfim. Você foi um excelente professor, tá? Essa sua pegada aí, essa sua parada aí de você, esse seu slogan, né? De você querer formar 1% de trader consistente no mercado, isso daí é muito bacana, é muito 10. Eu converso com o Souza aí, quando eu entrei na mentoria, eu falei com o Souza que, pô, achei muito bacana a forma como vocês pegaram as pessoas, a oportunidade que vocês deram. Eu conheço outras mentorias aí que a pessoa cobra 10 mil para poder, 15 mil para poder entrar, cara. E o cara tem que ter um capital de 2 mil reais para poder começar nas opções binárias, e você não, você pegou o cara ali pela mão e falou pro cara, não, olha só, dá uma entrada de 2 reais, cara. E isso foi muito bacana. Tem muita gente que não tem condições, cara. Eu não tenho condições de botar 2 mil de capital logo na IKEA, apesar de eu ter o capital para poder operar, eu não queria colocar 2 mil de capital na IKEA. Então tudo isso foi muito bom, muita coisa positiva. Só se liga numa coisa, você está formando 1% de trader. Isso é muito 10, é muito bacana, é legal. Mas aí, acompanhando aí o que o primeiro rapaz aí falou, você tem a chance e você transforma 1% de trader. Mas não esquece dos 99% não, meu amigo. Você sabe por quê? Porque esses 99% eles estão ávidos para poder seguirem você. Se você mandarem os caras irem para a direita, eles vão para a direita. Se você mandarem os caras irem para a esquerda, eles vão para a esquerda. Eles podem não se tornarem os melhores traders, eles podem não ser os melhores traders, mas eles vão fazer aquilo e vão comprar aquilo que você mandar comprar. Então, forme 1% de trader, mas não esqueça dos outros 99%. Beleza? Um abraço aí a todos aí. Valeu, Souza, obrigado pelo suporte aí e agradeço a toda a equipe de suporte, além de você, o Patrick, todo mundo. Parabéns aí. Valeu, Eduardo. Obrigado. Agradeço um abraço. O feedback aí, mano. Pô, fico feliz. E, pô, não tem muito o que falar, né? A gente tem ciência dos pontos fortes, dos pontos fracos, os pontos a serem corrigidos, os pontos a serem aprimorados, os pontos a serem intensificados. É tudo uma questão de evolução, é constante a evolução e é diária. O mercado é uma réplica da vida. Se tiver parado, acabou o doji. Entrou em doji, filho, sequencial, acabou, faliu. Parou o movimento, morreu. Então, a gente sabe que a evolução é constante. E o mercado, como a vida, é variável, nunca é só tendência de alta. Pode ser que em alguns momentos tenhamos alguns pullbackzinhos empresariais, pode ser que em alguns momentos estejamos estourados lá em cima, pode ser que em outros momentos esteja um pouquinho, né, estabilizado. A mentoria, tanto a questão de aprimoramento de conteúdo, aprimoramento de entrega de conteúdo, posicionamento de professores, a equipe, né? Quem tem mais tempo aí, quem tem 4, 5 meses aí com a gente já, pode ter reparado que da T9 para cá teve muita coisa que mudou, coisas que foram trocadas, acrescentadas, retiradas, posicionamento de professores, novos colaboradores. Então, mercado, tudo que se projeta mercado financeiro é dinâmico e totalmente rápido essa parada. Então, eu fico feliz pelos feedbacks.
E é sempre assim, mano, vai ter os feedbacks contrários, favoráveis, vai ter aqueles momentinhos de arranca-rabo, vai ter aqueles momentos de mago, vai ter aquele momento de felicidade, de euforia. O mercado é vida, tá ligado? O mercado é uma réplica da vida. Aqui dentro a gente nunca vai agradar todo mundo. Quando se fala em dinheiro e pessoas, meu querido, você está falando das duas coisas mais difíceis de interpretar no mundo. Porra, dinheiro e mexer com dinheiro e mexer com dinheiro de pessoas, nossa senhora. Então a gente tenta dentro se basear na lei, tá ligado? Tudo que está no nosso alcance, tudo que é nosso dever, tudo que é nosso direito, filho. Pronto, a gente se baseia nisso daí, tenta manter o nosso nome limpo com todo mundo da melhor maneira possível, entregar o nosso melhor e fazer a galera obter os resultados que eles buscam, tá ligado? Eu tô aqui para entregar o que vocês precisam, não o que vocês querem. Vocês precisam ganhar dinheiro e vocês não estão aqui, eu não estou aqui para entregar, como que eu posso colocar, né? Senão já vamos pegar esse trecho isolado. Não estou aqui para dar regra de etiqueta para vocês e nem ser um bom samaritano e ser um exemplo de como educar o seu filho. Não, estou aqui para te ensinar a ganhar dinheiro, irmão. E a única maneira que eu aprendi a ganhar dinheiro foi apanhando muito do mercado. Então, a única maneira que eu vou saber ensinar é batendo muito. Simples assim. Ah, eu tenho que tomar cuidado para não esquecer os 99%, porque 1% é o cara que vai entender o meu jeito e vai aplicar. Ele vai desconsiderar aquilo que para ele é excessivo e vai utilizar apenas aquilo que ele realmente veio buscar, que é o conhecimento aplicável. Se um filho da puta fecha a porra do microfone, para ele não serve, tudo bem. Foi para ele? Não, não foi. Então ele não vai se incomodar. Incomode-se de um filho da puta, fecha a porra do microfone quando for para você. Ah, então filho da puta com a porra do microfone ligado e tu é burro pra caralho. Aí não tem o que fazer. A regra é clara, meu irmão. Desde da chamada para essa mentoria, você já sabia da regra do microfone, sabia da regra da webcam, foi falado nas 5 noites. Já sabia que eu ia meter a boca mesmo. Chega aqui, o suporte já te entrega logo na primeira noite umas regrinhas. Porra, uma das primeiras regras, microfone ligado e webcam fechada. Chega na primeira aula, pá, suave. Primeira semana, suave. Segunda semana, já é 2 pés no peito. Terceira e quarta semana, tu ainda não aprendeu? Porra, daí não dá. Eu quero que levante a mão. Quem foi que eu xinguei com o microfone desligado e a webcam fechada? Quem foi que eu chamei, que eu mandei desligar essa merda de microfone e xinguei aqui, ó? De maneira gratuita. Levanta a mão. Quem eu xinguei quando eu estava obedecendo as regras? Eu duvido alguém se posicionar. Agora, levanta a mão. Quem estava com a porra do microfone aberto, fazendo barulho, atrapalhando a aula inteira e eu xinguei? Aí você pode levantar a mão. Então, assim, desde que as regras sejam cumpridas aqui dentro, não tem retaliação. Enquanto você cumprir as regras dentro do mercado, o mercado não vai te retalhar. Aqui você vai ouvir um porra, caralho, desliga essa merda, filha da puta. Dentro do mercado vai ser menos R$100 no teu bolso, menos 1.000, menos 10.000, menos 100.000 e a falência. Se você segue as regras aqui dentro, ninguém vai dar tapinha nas tuas costas. Você só fez a sua obrigação. Se tu segue as regras lá dentro do mercado, ninguém vai dar tapinha nas tuas costas. Você simplesmente vai fazer teu saque. O mercado é uma réplica da vida. Se você está levando a vida pelas coxas, o mercado você vai levar pelas coxas também. Simples assim. Adailton. Eita, meu Deus do céu. Esqueci o menino. Pera aí, jovem. Pera aí. Eu acho que o moleque nem vai aparecer, desgraçado. Nem confirmou a porra da aula. Bom. Não mandou nada. Fala, Felipe. Bom dia. Adailton. Vai, diga aí. Ei. Bom dia, amigo. Não, é só para dar um feedback aí a respeito, cara. Tu lembra? Eu acredito que não lembro. Na primeira vez que eu tentei falar contigo foi no primeiro dia de mentoria. Eu, inclusive, né, estava lá dentro da minha rede, né, que eu durmo de rede. Aí tu deu aquele logo, não, para, é o microfone zoado. Ah, lembrei. Zoado, é tudo mal. Aí, dessa vez para cá, eu nunca mais consegui falar, porque eu sou um cabra sistemático ao extremo. Eu sou de teu lugar aí para pior. Aí eu digo, rapaz, esse bicho aqui é bruto. Mas até hoje eu assisti às tuas aulas até o final, porque, afinal de contas, pelo teu temperamento, mas você tem algo que eu preciso aprender. Claro. E, com certeza, algumas coisas delas eu aprendi. E quero te falar, digamos assim, uma coisa simples, justamente para o teu avanço, porque você é um cara inteligente, um cara que tem história sofrida, que não é o meu caso, eu não tenho nada sofrido,
Eu sempre fui um cara que nunca tive emprego, nunca tive CLT, tenho condições financeiras, inclusive, antes da tua mentoria, eu tinha gastado já mais de 2.000 e poucos mensais, eu tenho como depositar toda hora que eu quero, sem problema, entendeu? Aí é simples de entender o seguinte: nem todo mundo tem o mesmo currículo pessoal de problemas. Eu venho ouvindo ao longo das aulas todas, pessoas com problema disso, pessoas com problema daquilo, tenho dó por elas, claro. Sou um cara que tem uma posição diferente, porque me foi dado isso, eu não tenho nem o controle de saber por quê. Mas eu acredito que se você, porque sua história é uma história meio embolada, mas você adquiriu um conhecimento muito bom e ele é verdadeiro, que inclusive eu coloco em prática aqui no meu dia a dia e comprovei que realmente tem fundamento. É só o cara se policiar. Inclusive, eu não faço mais coisas, fiz só 2 saquezinhos, mas não faço mais porque eu mesmo sou o problema. Minha cabeça é daquela turrão. Mas para mim não faz diferença. Isso aí faz como eu não gasto com outra coisa, eu gasto com essa porcaria. Entendeu? Mas, meu amigo, vocês têm como montar algo diferente, algo muito melhor, se por acaso tu conseguir, pelo menos, direcionar essa tua rigidez de outra forma mais sensível. Porque tu tem que entender que nós temos gerações afeminadas. Nós temos gerações que ela não é o homem antigo, bruto, rústico. Consegui entender antes que comece a se ofender aí, ele quis dizer no sentido de que a geração está um pouco mais sensível, principalmente a posicionamentos mais rígidos da maneira como me porto. É uma sociedade atual, né? Claro, não ultrapassando a linha do respeito, né? Mas é uma sociedade que está um pouco mais... Vamos tratar um pouco mais na paz, no diálogo, umas palavras mais bonitas. Não está tão pau, bateu, levou. É verdade. É verdade. Eu consegui entender, sim, concordo. Tem que achar esse ponto de equilíbrio aí. Hein, Felipe? Escuta, tu vê, em mim, que sou um cara sistemático, tu interrompeu toda uma relação durante esses 35 dias. Por quê? Para mim, uma coisa dita uma vez, ela vale para o resto da vida. Aí meu microfone está zoado, como é que eu vou falar mais alguma vez nesse trem aí? Ou seja, com o Felipe ou com qualquer outro. Sim. Não vou, pô. Aí eu estou te dando esse feedback agora, porque eu vejo que tu é um cara que tem teu lado aí, mas tu tem digamos, tu cumpre teu compromisso, tá certo? Tu cumpre teu compromisso. O povo avacalharam aí no início, cobrando não sei o quê, que prejudicou todo mundo, que não tem nada a ver, devia prejudicar só os que reclamaram. Mas, afinal de contas, nós estamos no mesmo barco, então vamos comer a mesma comida. Mas, muito obrigado por tudo, aprendi bastante. Esse vou continuar, vou pagar direitinho o negócio da Provi, sem problema. Não vou renovar, porque o que eu precisava eu já aprendi. Eu não vou precisar ganhar dinheiro, eu já ganho dinheiro no meu dia a dia. Isso aí é só um complemento para mim gastar o dinheiro, que eu não vou para festa, não vou para nada. Para mim gastar ele aqui nesse trem. Se eu ganhar, tudo bem. Se não, fica para a corretora. Porque eles são mala para caralho. Eu fiz um saco de 150, caiu 2 dias depois. Agora fiz um de 350, já tem uns 5 dias, nada. Aí é assim mesmo. Espera tu fazer saque de 20 mil. Tu vai ver que leva uma quinzena para essa porra cair. Mas agradeço, mano. Falou, irmão. Beleza. Tudo de bom para todo mundo aí. Obrigado. Valeu, obrigado. Marcos Carvalho. Para mim, Rei, você é um ótimo professor, não só professor, como ser humano incrível, e sorte daqueles que podem estar ao seu lado. A cada vez que agradeço demais o feedback. Olha de onde que vem, mano. Olha de onde que vem um feedback desse. Quanto tempo você está comigo, Marcos? Estamos caminhando aí para 3 meses. Pô, o bichão tá comigo há 3 meses, mano. E, porra, são poucos que vão conhecer a história dele, né? Não tô aqui para vitimizar o garoto. Mas, pô, 3 meses na pegada. Tem cara aqui, mano, que chega com tudo, todas as ferramentas. O bicho chegou aqui, mas no perrengue, com as dificuldades, com as limitações físicas a qual ele mesmo tem, com a dificuldade todas as dificuldades. Pô, hoje o bicho está aí,
já está soltando tua própria mentoria, está com seus próprios alunos, está ainda aqui se aprimorando, está passando aquilo que ele já sabe em maestria, passa umas horas. E é o cara que eu mais bati, filho. É o cara que mais me encheu o saco, que mais me irritou, esse lazarento do caralho aí. É o cara que eu Era mais... E a justamente gente é isso que eu fã ia dele, hein, falar. Felipe? Porra, tem E a gente gente que é é teu fã fã, dele, hein? filho. Não, esse maluco aí é o cara que mais me irrita. Esse daí é o cara que ele tem. O que o Cristiano Ronaldo tem de bola de ouro, esse cara aí tem de troféu pergunta idiota. Mas é o Ô, cara que pai, tá aí e ganhando se eu, pu- dinheiro, tá ligado? se eu puder um dia encontrar com o Marcos Carvalho, irmão, eu vou dar um abraço nele, porque o cara merece Ah, troféu, viu, Felipe? e, ó, e é um cara que Você tá não aí, conheceu ó. o Filipão. Mas, ó, quanto você tá fazendo? Quanto você tá tirando? Eu vejo que você tá operando em euro, em dólar, porra Cara, em toda, direto média tá eu fazendo tô saco. fazendo Tá uns tirando quanto 500, por semana na média? na média aí uns 500 continha aí por semana eu já consegui garantir, já tem um Ah, meu mês irmão, o já. cara era um cara que você tem uma aposentadoria, né, Você tem uma Isso, aposentadoria, não, um isso, isso auxílio do governo, mesmo. correto? Pô, Isso. o cara tava tirando lá 1.200 pila com esse auxílio aí, todo fudido. Não teve, eu lembro uma vez que ele não tinha dinheiro para trocar um bagulho da cadeira de roda dele. Pá, falei, Foi. deu um auxílio. Falei, não, mano, é uma vez só que eu vou te ajudar, o resto você vai ter que fazer do porra do mercado, tá maluco? Tá aí, ó. Verdade. Tá tirando o dobro que ele tira de auxílio do governo, ele tá tirando no mesmo período, ele tira o dobro só no mercado. Tá lá, dentro de Verdade. casa, fazendo o trampo dele, não precisa ficar preocupado, porra, vai chegar no final do mês, cadê? Não vou ter dinheiro para remédio, não vou ter dinheiro para bateria da cadeira, porque o salário do governo não dá para porra nenhuma. E tá aí, o bicho apanhou pra caralho para chegar aqui, filho. Esse é um bicho Verdade. que eu achei que ele ia desistir. Uma vez eu lembro que, porra, ele chegou no meu PV no final da aula e disse, pô, Filipão, eu gosto muito de você, filho, mas você pega pesado comigo. O que eu falei para tu? Eu passei a mão na tua cabeça esses dias. Você lembra da mensagem que eu te mandei? Você falou que o mercado iria me bater muito mais. Filho, eu não pedi desculpa. Ele veio chorar. Aquele dia eu fiquei meio sentido. Tá? Eu falei, será que eu exagerei? Aí logo depois eu vi os resultados de outros alunos no mesmo período. Eu falei, exagerei o caralho. Eu falei, filho, não chora não. Se eu não te bater assim, o mercado vai te bater mais forte. Cria vergonha na cara e faz direito. Para de fazer essas perguntas idiota aí. Pronto. Na outra semana o bicho começou a deslanchar. Verdade. E Você achei que é ia desistir justamente. naquele dia lá, achei que tu não voltava mais. Tá aí, há Aham, 3 meses comigo já. Tá com vivo, forte, certeza. fazendo dinheiro. E foi justamente isso que eu ia falar, porque cada correção, cada vez que você foi enérgico ali comigo, áspero, é porque cada um, né, cara, tem um entendimento, é da pena dessas pessoas aí que levaram para o outro lado. Mas eu Leva pro peguei pessoal. O mais triste é a exatamente. galera que leva pro pessoal uma parada que não foi para ela. Ô, você não tem noção quanta gente que se ofendeu, fi? Teve um dia lá que eu tretei contigo lá, que a galera se ofendeu. Eu falando contigo, os meninos, as gurias choramingando lá no grupo da T14. Falei, mas foi para você? Não, não foi. Então o que você tá enchendo o saco? Eu falei com o guri lá. Aí que é o pior. A galera leva pro coração uma parada que não foi para ela, tá ligado? Por tabela, ela Exatamente. poderia estar aprendendo com a porrada que tu tá levando. Não, a pessoa preferiu se ofender em vez de aprender. E eu peguei cada correção dessa, cada momento desse, e se tornou degrau para onde eu estou chegando, para o meu sucesso. E abaixo de Claro. Deus, cara, minha gratidão ela é toda a ti, entendeu? Eu falo de Agradeço você na minha demais. aula com meus alunos. Inclusive, tem uma aula minha que vai subir para o YouTube amanhã, que eu falo de você, eu falo de onde eu vim. Meus alunos perguntam Nossa, como é que eu sei tanta coisa. Tipo assim, eu tenho um outro tipo, eu tenho outros conhecimentos de mercado, mas ao claro. que eu estou me tornando, essa honra abaixo de Deus, eu dou ela a você, entendeu? Eu falo com você para meus alunos, falo nas minhas aulas, entendeu? Porque você me fez mudar enquanto ser humano. Eu tenho 30 anos de idade e, tipo assim, só tiveram 3 pessoas na minha vida que me deram esse choque de realidade. Você foi a terceira. A Ó, fico primeira e a feliz segunda foi demais. meu pai e minha mãe. Fico E feliz, você mano. foi a terceira pessoa que me deu ali um tranco, um salavanco, e eu acordei, entendeu? E agradeço a Deus por eu ter acordado a tempo, e agradeço a Deus por você ter me corrigido, ter sido áspero, ter sido enérgico, ter sido duro, porque a vida não é a vida não é mole, a vida é dura, mas para quem se faz de mole, entendeu? Então, tudo que eu passei, que os fraquinhos ali não aguentaram, eles vão ficar 3, 4 anos sofrendo no mercado. Eu Sozinho, não eles vou vão sofrer. sofrer o mesmo.
A mesma lição que você aprendeu comigo em 3 meses, essa galera vai aprender sozinha em 3 anos. Foi o que eu Exatamente. aprendi. Foi o que eu aprendi, tá ligado? Eu levei 3 anos apanhando no mesmo ponto. Se alguém chegasse, me direcionar e abrisse meus olhos numa porrada só, filho, tinha economizado meu tempo e meu dinheiro. Mas sim, eu tenho que achar o ponto de equilíbrio, porque para não ofender essa galera um pouco mais sensível, conseguir abraçar esses malucos e não eliminar eles de uma vez. Eu vou encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas a culpa não Ah, está em você, não, entendeu? Porque, infelizmente, nem talvez todos se não estão entregar de preparados. uma maneira tão sutil. Tem os dois lados, né? Mas, mano, eu vou abrir mais para. Acho que é uma moça ali, a Nai Tamo Vilar. junto, meu rei. A Fé. única menina que até agora abriu o microfone, as meninas devem estar. A maioria delas devem estar magoadas comigo, posicionando talvez bem mais forte do que elas esperavam. Moças, não levem para o coração, minhas lindas, nem os meninos também. O meu objetivo aqui, eu sempre fui claro, é fazer vocês ganharem dinheiro. Então, desconsidere aquilo que talvez te magoe e foca naquilo que vai te fazer evoluir, beleza? E peço desculpa se de alguma maneira eu ofendi alguma de vocês diretamente. Teve uma moça aí que ficou ofendida quanto a eu não sei exatamente qual foi o cenário, que de alguma maneira ela se sentiu ofendida devido ao filho dela, que eu acho que nem é da mentoria, quanto a alguma coisa sobre deficiente. Eu não sei em que momento eu posso ter ofendido algum tipo de pessoa, algum tipo de classe, algum tipo de grupo específico, ainda mais voltado para deficiência física. Marcos Carvalho, por exemplo, ele é cadeirante, em momento nenhum eu ofendi ele dessa maneira quanto a isso. Nunca. Então, tem uma moça aí que ela está ofendida comigo por algum motivo que eu não sei onde. Foi que eu me posicionei a qual ofendi de alguma maneira, o filho dela devido a alguma deficiência física. Peço desculpas, jamais foi o intuito e não sei em que momento foi. Se quiser me chamar no PV depois para eu tentar entender onde foi que eu errei e me desculpar, proposital ou inconsciente de alguma, sei lá, alguma brincadeira, alguma analogia, peço desculpas. Mas em momento nenhum levem nada para o coração. Eu trabalho com o mercado, eu não trabalho com você específico, tipo, vou ofender você, não. Vou te mostrar o que o mercado faria se fosse no mercado. Ney Vilar. Acho que é Nai, né? Nai Vilar. Abre o microfone, fazendo favor, meu anjo. Oi, Felipe. Falar um pouco baixo por causa do meu bebê. Bom dia. Bom dia. Com certeza as meninas ficaram bem temerosas para abrir o microfone e fazer perguntas, algo que a gente conversou entre nós, inclusive. Mas eu queria falar só algo diferente de tudo que foi dito, um feedback um pouquinho diferente, que é o que, enfim, o seu jeito é esse, todo mundo entendeu isso bem claro, eu acho que até nas lives ficou claro, seu posicionamento completamente diferente do seu sócio, então o ponto de equilíbrio eu creio que é ele, inclusive, né, que aí cada um pega ali onde o outro tem mais dificuldade, mas eu vou falar e deixar claro que a única coisa que me deixou pé da vida, que foi a gente perder aula extra com você. As suas aulas foram as que eu mais assisti. E aí eu fiquei puta da vida, que eu falei, poxa, se é para ficar com ódio, que ele desconte esse ódio nesses caras que estão de mimimi, porque igual o Daphne veio aqui e falou na cara. Eu falei, que culpa que eu tenho? Poxa, eu tava gostando tanto, tava ajudando tanto, Felipe. E assim, pode ter ciência que quando você dá essas aulas assim, que a gente vê que você está com prazer de dar, é muito diferente de ver você contando os minutos para acabar por causa de uns ou outros e, enfim, não vou falar palavrão também, senão vou entrar na mesma, né? Mas, assim, é a única coisa que eu teria para reclamar é disso, é de ter perdido algo que não foi que a gente perdeu, porque não estava no cronograma, mas deixar de ganhar. Deixaram de ganhar. É igual a gente estar lá no mercado, o dinheiro nem era nosso, mas a gente podia ganhar quando a gente perde. Podia ter extraído mais, né? Então, ter terminado na máxima do dia. Exatamente, podia ter uma punição. Esses que reclamam, então, eles não podem ter acesso a essas aulas extras e pronto, né? A gente continua ganhando com isso. Mate eles de raiva, dando as aulas da mesma forma, continue matando. Então, que essa raiva seja direcionada de uma forma que vá para essa galera e o resto que está gostando continue ganhando com esses dias que você dá aula com prazer, que é bom demais e que a gente absorve muito. Agradeço esse feedback. E aí estava parado que aí eu sou sincero em dizer que eu tenho uma dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Bom, a equipe, os alunos que me acompanham há mais tempo reparam isso. Toda a primeira semana de mentoria, eu tenho que entregar sempre 6 horas, né?
São 5 gráficos, são 5, na grande maioria, gráficas na parte da manhã e mais uma extra na parte da noite, que é Mindset. São 6 horas semanais. Toda primeira semana de mentoria eu entrego de 12 a 15 horas do meu tempo. Chega na sexta-feira, eu já estou puto da vida, porque o que mais tem é reclamação das aulas extras. Ou chega na segunda semana, na segunda e na terça eu não entrego aula extra só para testar. Na quarta já tem reclamação de por que as aulas estão durando 40 minutos. E aí eu não consigo encontrar esse equilíbrio, porque ou torna-se uma obrigação e o aluno acha que a minha aula tem que durar 2 horas e meia, ele reclama quando não tem, ou a galera reclama da aula extra, porque daí a aula não foi gravada, o conteúdo que foi entregue, o cara que não podia ficar na aula extra, ele não recebeu, ele se sente ofendido porque outros receberam o conteúdo que ele não recebeu. Então, trabalhar com gente, você não tem noção. E quando se trabalha com 700 pessoas, no meio digital, então, nossa senhora, aí eu vou estar com a aparência de 70 com um cara com a idade de 30, né? O mercado financeiro não é estressante. Felipe, de 28 anos. Uma carinha de 70. Só uma sugestão, Felipe, então, talvez, não sei, creio que muitos concordem com isso. Eu acho que se você, assim, é fenomenal no gráfico, todo mundo quer te ver operando, tem muita gente que vem aqui por sinal, então por isso que eles ficam meio revoltadinhos, mas, assim, você dando mindset é fenomenal ao quadrado, porque assim, é você falando da sua vida, já teve aulas suas assim que eu chorei junto e eu saí mais leoa ali naquele dia, eu falei pronto, então é algo assim bem diferente, então assim, se você dividisse talvez, porque a galera que vem entende que a aula é de gráfico, qualquer coisa que fala diferente é um bando de mimimi, isso me irrita um pouco, então assim, você dando mindset também é fenomenal. A Mirna, ela é demais, mas você, não sei, tem algo diferente porque você viveu na pele. Então, traz um incentivo e nos deixa prontos aí para o mercado, entendendo que a gente também consegue. Então, Aí, fica a dica. talvez retornar com a aula, das 3 da manhã. Pensava, a galera já tinha cogitado essa ideia, até a T11 eu tinha aula de mindset 3 horas da manhã. Era um puta filtro. Só de ser 3 horas da manhã, eu conseguia filtrar aí, tipo, 15 a 20 pessoas eram que participavam, porque era o cara que realmente queria estar ali. Porque daí o cara acordava às 3, tinha aula até às 4, eu tinha aula particular às 4, só retornava às 5. Então era o cara que ele sabia que ele ia ter que acordar às 3, ter aula até às 4, ele ia ficar 1 hora sem fazer nada. Então é a galera que não acordava às 4 já para emendar, não. Era o cara que realmente tinha sangue no olho, porque ele ia ter que ficar 1 hora sem fazer nada até a próxima aula. Então ali tinha um puta filtro, talvez retornar, nem que seja uma vez na semana ou 2, que daí ali eu entregava só mindset, leitura de livros, enfim, trabalhava mais do que psicológico. Daí é uma galera que já entra sabendo que é para isso. Então talvez a gente retorne isso aí na próxima turma. E acordar com prazer. Quem sabe na próxima turma. Agradeço o feedback, fico feliz. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Ronaldo, valeu. Ronaldo, você ia falar alguma coisa? Ô, Felipe, só fazer um comentário aí. Quando a gente fala de leoa, é esse tipo de comentário que a gente quer escutar, né, Felipe? Entendeu? Porque eu tô aí contigo desde 3 horas da manhã, vendo ela falar sobre o nenê dela, em nenhum momento ela... pode ver que foi legal o que ela falou aí, né? Em relação ao mindset, e é isso mesmo. Eu vou até fazer um negócio aqui, depois vocês podem brigar lá comigo, lá, tá, Felipe? Mas, Nai, pode me procurar no particular ali, me manda uma mensagem para mim, que, pô, foi muito legal o que você comentou aí, a gente vai ajudar você. Eu vou colocar você na próxima mentoria. O Felipe não me autorizou em nada, ele não sabe disso. Não tá autorizado, ué. Mas é nóis, tá? Pode deixar comigo, cara, porque a gente procura esse tipo de coisa, assim, sabe, cara? É o que motiva a gente a trabalhar. Aproveitar o embalo aqui dela aqui, mano. E eu vou agregar na próxima mentoria, até nesse evento eu vou falar. Uma aula semanal, 3 horas da manhã. Vou retornar com essas aulas. Não vou fazer a semana inteira, porque minha agenda está bem coisa, eu não vou aguentar fisicamente. Mas toda segunda-feira eu vou colocar uma aula de mindset 3 horas da manhã de novo, só para ver o nível da próxima turma, de como que vai ser. Então, eu quero ver, sei lá, 3 horas, hein, Fê? 3 horas da manhã, aula de mindset. Deve ser aula direcionada de mindset, meditação, exercício, enfim, a base dali do pré-trade, né? Que antes minha sessão começava às 4 horas da manhã, 3 horas eu estava de pé, fazia minha rotina ali para poder entrar em alta performance. Então, turma que vem, 3 horas da manhã, eu vou abrir uma aula extra de mindset toda segunda-feira. Beleza? Tô dentro, então é isso, rapaziada. Valeu. Agradeço, espero que as mágoas não fiquem ressentimentos. Espero que consigam filtrar aquilo que para vocês
foi desnecessário, separar aquilo que foi desnecessário quanto ao meu posicionamento e aquilo que vocês vieram buscar. Espero que obtenham resultados, sigam o gerenciamento, enfim, segue o plano, segue o setup, e é isso. De novo, não estou aqui, vocês não me pagaram para ser amigo de vocês e nem para dar regra de etiqueta. Vocês me pagaram para ensinar mercado financeiro. A maneira a qual eu aprendi sozinho foi na base do soco, apanhando, e foi assim que eu aprendi a ensinar. Com o contato com centenas de pessoas a cada turma, eu entendi que dá para ensinar de uma maneira diferente. Nem todo mundo tem a capacidade de apanhar o tanto que eu apanhei, e muita gente se ofende e se machuca. Então, através desses feedbacks e desse contato, eu venho diminuindo a porrada. E a cada turma que passa, a cada novo evento, a cada nova demanda de pessoas, eu venho batendo um pouco menos, né? Aprendendo a lidar com a frustração, com a ingratidão, com a cobrança demasiada, aprendendo a lidar com toda essa pressão. Então, agradeço a cada um de vocês, fico feliz pela presença, agradeço aqueles que renovaram, não pelo quesito financeiro, mas sim pelo quesito de confiança no nosso trabalho, apesar dos pesares e apesar das divergências de opinião, ainda assim entendem que como uma empresa a qual vocês contrataram por um serviço, o serviço foi entregue, em alguns momentos superior à expectativa, em outros talvez tenha sido entregue o produto, mas não da maneira a qual vocês esperavam. Então, agradeço todos que participaram, agradeço novamente aqueles que renovaram, espero encontrar todos vocês lá. Oficialmente, as aulas das 5 da manhã acabam e a T14 finaliza aqui, 5 horas da manhã. Amanhã tem uma última aula comigo para repor as aulas faltantes. Das 9 da manhã até 10h20, serão 2 aulas sequenciais, 80 minutos. E é isso. Espero ver vocês no evento, compareçam, mesmo aqueles com feedbacks contrários, aqueles mais magoadinhos, aqueles que têm um feedback positivo, aqueles que se tornaram fãs e amigos, aqueles que se tornaram talvez um pouco, se distanciaram, não vou dizer inimigos, mas no mínimo não os amigos tão chegados. Espero ver vocês lá também, aquilo vai reforçar o evento, reforça aquilo que vocês aprenderam. Então, cada noite do evento é um resumo de uma semana dessa mentoria, então pode reforçar muito conteúdo de uma maneira mais sutil, né? Porque não vai ter pergunta idiota e microfone aberto na live, então eu não me irrito tanto lá. E é isso, turma que vem, estamos aí de novo e marcha na evolução. Agradeço a todos vocês. Valeu, um bom dia, um bom final de semana e até a T15. E até amanhã. Valeu, né? meu garoto, valeu. Tudo de bom para ti também, saúde e paz. É nóis, valeu. Valeu, Filipão. Valeu.